Nesta aula, nós vamos aprender a criar o conjunto de sample lines do meu projeto. Para isso, nós vamos utilizar um desenho chamado SL2, que contém uma superfície e um alinhamento previamente já criado. Essas sample lines poderão ser criadas de maneira manual ou automática, e no fim, você pode obter a partir delas suas vistas de seção. Para criarmos as nossas sample lines, nós vamos precisar basicamente do nosso alinhamento e ele está na nossa superfície. Então, o que eu tenho que fazer para criar a minha sample line? Vou utilizar esse comando aqui em Profile e Section View. Se eu paro aqui, ele vai me dizer que esse comando é o comando sample line. Vamos dar uma olhada? Então, olha lá, sample lines. Clico nele. E ele me pede, olha aqui, para selecionar um alinhamento. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Ou eu venho aqui, dou um zoom, ó, vamos dar um zoom para ver, e seleciono o alinhamento, e vai me ser mostrada essa janela onde eu vou criar as sample lines. Ou, vamos ver a maneira diferente, chamo o comando sample lines, e ao invés de selecionar o alinhamento, pressiono Enter, e ele me mostra quais, na verdade, os alinhamentos que eu vou ter aqui para utilizar. No nosso caso só tem o eixo e, para falar a verdade, eu acho essa maneira muito mais simples porque você não precisa ficar indo lá clicar no alinhamento, você já escolhe ele numa lista pré-estabelecida. Então dou OK aqui e a mesma janela é apresentada. Essa janela é uma janela padrão que vai criar para mim a minha sample line. Que nem no perfil que eu tinha que criar antes, o objeto para o Civil 3D, eu tenho que criar o meu conjunto de sample lines. Então, vou colocar aqui, seções transversais. Ele me pergunta qual que é o estilo, qual que é o estilo de rótulo, descrição, se eu quiser colocar, pergunta se eu quero usar essa superfície, que é a que eu tenho. Simplesmente tem que fazer OK. E aí, ele me mostra a primeira forma de criar uma seção, que é buscar a chainage, que é o estaqueamento. Então, por exemplo, se eu quero um estaqueamento aqui, se eu quero uma seção aqui no 14, só eu parar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Chainage 14, clico e ele me pergunta qual que é a distância para a esquerda e qual que é para a direita. Aqui está 300 metros, mas eu vou colocar 500. 500 na esquerda, 500 na direita. E está pronta a minha sample line. Tá vendo ela aí em azul? Agora, eu vou escolher outra aqui só para nós vermos como é que fica. Vou escolher a 26. Olha aqui. Passei um pouquinho. 26,032, olha lá. 500 também. 500, 500. Então, essa é a maneira mais simples de criar a minha sample line, em que eu vou buscar estaqueamento por estaqueamento. Porém, essa maneira ela é muito complicada. Por que complicada? Porque ela é manual. Imagine você ter que fazer, às vezes, 250 vistas de seção dessa maneira, escolhendo estaqueamento por estaqueamento. Então, se eu apagar essas aqui agora, eu posso apresentar para vocês uma maneira diferente de criar as minhas seções. Como aqui na Prospector, eu deletando as linhas, eu não deleto o conjunto de seções transversais, eu não preciso criar de novo toda aquela etapa da janelinha para dar o nome e tudo mais. Eu simplesmente venho aqui em Sample Lines e aperto Enter para selecionar o alinhamento eixo. Como ele já tem um conjunto chamado seções transversais, ele já vai direto para a criação. Ó. Então está aqui a minha opção por estaqueamento. Se eu venho aqui em cima, nesse ícone, na minha barra aqui de criação de Sample Lines, eu posso escolher algumas outras opções. E para automatizar essa forma de elaboração, eu boto aqui By Range of Chainages. Quando eu clico aqui, ele me apresenta uma janelinha, falando qual alinhamento que é. Se eu quero que ele inicie Se eu quero que as minhas seções iniciem junto com o início do alinhamento, só colocar True aqui. Se eu não quisesse, colocaria False. Mas como eu quero que ele inicie do zero, vou colocar True. Até o final? Sim. Se é sim, True. Se não, False. Se eu colocar False em qualquer um dos dois, eu vou ter que ajustar os meus alinhamentos aqui, as minhas estacas, tá vendo? Eu teria que escolher a estaca aqui, tá vendo? Ó, ESC para voltar lá para a janelinha. Então, se eu tivesse, eu teria que clicar nesse botãozinho verde e selecionar as estacas. Mas eu vou colocar True para ele ir do início ao fim do mesmo jeito. E agora, o que eu vou fazer? Basicamente, eu tenho que colocar as larguras. Então, vou colocar 500 metros, que nem aquela hora. 500 na esquerda,
500 na direita. Então eu estou já escolhendo a largura. Agora eu tenho que escolher a distância de seção para seção, ó. Então é o incremento das linhas. Aqui está 750 metros. Vamos colocar 1000 metros para ver o que acontece? Então eu coloco em tudo 1000, 1000 e 1000. Aí aqui ele pergunta, eu quero uma no início? Se eu quero, true. Eu quero uma no final? True. Agora essas duas aqui, eu deixo elas como false, senão eles vão sair pegando várias sample lines onde eu não desejo. Então eu clico em OK, e aí foram criadas minhas sample lines automaticamente, com um incremento de 1000 em 1000 e com largura de 500 em 500 metros. Normalmente eu utilizo exatamente este método de criação de sample lines automaticamente. Mas existe mais uma maneira. Que maneira é essa? Eu traçar a sample line através de polylines e depois transformá-la em sample line. Então eu vou mostrar um detalhe aqui. Pressiono o ESC para assumir a minha seleção de sample lines. Vou clicar aqui em seções transversais e vou pedir para deletar minha seção. Então deleto seções transversais, desaparecerão todas aqui. Vai demorar um pouquinho, demorou. E agora eu vou criar duas polilinhas. Vou criar, por exemplo, uma daqui até aqui. Vou desligar o comando orto, que é o F8. Então, function F8, no caso de quem está em notebook. Então, clico aqui. Está aqui uma das minhas seções. E vou criar outra polilinha aqui. Essa polilinha pode ter até um formato meio complicado. Ó. Olha aqui. Para mostrar que foi uma polilinha que não é reta. Vou criar mais uma bem diferente ainda. Olha aqui. Tá vendo? Então é uma seção diferenciada. Essa seção que eu acabei de desenhar é muito utilizada em estudos hidráulicos, porque a gente sempre considera os eixos aqui perpendiculares ao trecho de rio. Então eu vou criar agora minhas sample lines a partir dessas polylines. Então vou escolher aqui, ó, sample lines. Ele vai perguntar o alinhamento. Enter, escolho o eixo. Lembre-se que essa é a maneira mais simples. Coloco um nome, seções via polyline, PL e OK. Ele pede agora para eu selecionar o estaqueamento, mas eu não vou fazer isso. Vou clicar aqui nesse botãozinho de novo e vou escolher agora selecionar polylines existentes. Então eu clico aqui. Clicando aqui, ele pede para eu selecionar a polilinha. Seleciono essa, essa e essa. Feito isso, Enter. Estão criadas minhas sample lines de maneiras um pouco diferenciadas, agora a partir de polilinhas. Nesta aula, nós conhecemos diferentes maneiras de elaborar as nossas sample lines. Pode ser manual, automático ou até sample lines em formatos diferentes que poderão ser elaborados a partir de polilinhas. O uso vai de acordo com a sua necessidade. Lembrando que o caso do automático é mais fácil de utilizar e acaba melhorando a qualidade do seu projeto e o tempo que você demora para criá-lo.